A paz do Senhor Jesus. Vamos a mais um dia do nosso devocional que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 22, que diz: Tenho, porém, contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por este motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer. Nós estamos no capítulo 26 do livro de Atos, onde nós vamos ver Paulo aqui, ele vai ter a oportunidade de se defender, de fazer a sua própria defesa ali, diante de Festo, diante daquele tribunal, diante daquele rei. E nós vamos observar que Paulo ele vai estar fazendo ali a sua defesa, e nessa oportunidade que ele tem, ele vai falar das boas novas de salvação. Nós observamos que a palavra do Senhor diz que Paulo ali, quando ele tem a oportunidade de falar, de fazer a sua própria defesa, daquilo que ele estava sendo acusado ali pelos judeus, ele sabendo ali, ele vai se dirigir, a Agripa, e ao se dirigir ali a ele, Paulo ele vai falar, ousadamente, ele vai falar, sabiamente, sobre tudo o que estava acontecendo, mas ele não só fala, e vai em defesa da, da sua própria vida, mas ele também vai em defesa daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a verdade, daquilo que ele prega. E nessa oportunidade, nós vamos ver Paulo, ele vai falar da sua vida, desde a mocidade, quando ele diz no versículo 4, diz: A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, e todos os judeus a sabem, sabendo de mim, desde o princípio, que, conforme as mais severas seitas da nossa religião, vivi fariseu. Então, Paulo ele vai falar, e declarar aqui que ele viveu fariseu desde a sua mocidade até encontrar o Senhor. E Paulo ele diz, no versículo 6 diz: E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, porque julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscitou dos mortos. Bem tinha eu imaginado que, quanto ao nome de Jesus, o Nazareno, deveria eu praticar muitos atos. Então, Paulo ele vai pregar, ele vai falar, e ele vai ser acusado por ele falar da ressurreição de Jesus Cristo. Mas Paulo ele deixa ali, ele vai falar para Agripa, o motivo que levou ele a chegar, a estar realmente abrindo mão de toda a sua vida, abrindo mão de tudo que ele tinha até aprendido ali, que não estava de acordo com a palavra do Senhor. Ele vai deixar bem claro que o encontro dele com Jesus Cristo, mudou a vida dele. Ele vai deixar a gente ali de que tudo que ele fez, de prender, os cristãos, de estar encerrando eles nas prisões, de estar consentindo as mortes. Quando ele fala aqui dos santos, ainda ele coloca, porque assim ele passa a entender que aqueles homens que morreram em prol do Evangelho, em prol de Cristo, eram homens realmente tementes a Deus, E Paulo vai deixar bem claro que ele matava e dava o seu voto contra essas pessoas que pregavam o Evangelho. No versículo 11,
ele diz: e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até na cidade estranha os persegui. Sobre o que indo, então, a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, o rei, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa te é recalcitrar contra os agrilhões. E disse eu: Quem és, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Então Paulo, ele vai testemunhar, e em todo momento, em toda oportunidade, ele vai falar daquilo que foi uma experiência mais importante da sua vida. O encontro mais importante da sua vida foi quando ele encontrou Jesus. Quando Jesus, ele encontrou ali e ele ouviu, e ele sabia, ele soube, não, mesmo sendo um perseguidor, mesmo sendo um fariseu, mesmo sendo aquele que estava indo para poder prender mais cristãos, mesmo assim, o Senhor amou a Paulo. E Paulo, quando ele entende que o Senhor, realmente, ele teve um encontro com o Senhor, Paulo, ele vai se posicionar, e a partir daí, ele vai ser colocado como ministro e vai testemunhar das coisas que ele tem visto, das coisas que ele viveu, de tudo que o Senhor falou com ele, de tudo que ele foi aprendendo. Então, isso é o que acontece com aqueles que encontram Jesus. Ele não vai se calar em momento algum. Ele vai falar daquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Ele vai pregar o evangelho das boas novas, o evangelho que leva à salvação. Então, os olhos dele vai se converter ali em trevas, por aquele momento. Paulo vai passar por um processo e Paulo vai entender, que Deus ali o amava. E a partir disso ele vai passar a testificar, a respeito de Jesus Cristo, a respeito da verdadeira palavra de Deus. E, e no versículo de 19, Paulo, na sua defesa, ele vai dizer ao rei Agripa: Não fui desobediente à visão celestial. É aquilo que ele ouviu, aquilo que ele viu, aquilo que o Senhor falou com ele, ele não desobedeceu. Pelo contrário, ele pregou o evangelho do Senhor, ele pregou as boas novas da salvação a todos. E é isso que nós precisamos: viver uma vida ao qual nós vamos refletir em nosso olhar a luz de Cristo Jesus, o brilho do Espírito Santo, e não ser desobediente à visão celestial. Nós vamos ver que Paulo ali, quando ele prega, quando ele está fazendo a sua defesa, ele vai deixar bem claro que primeiro ele vai aonde ele começa, onde ele anunciou ali em Damasco, começou a anunciar as boas novas em Jerusalém, ele vai prega por toda a terra da Judéia, vai aos gentios, e ele vai pregar uma mensagem, pedindo para que eles se convertessem a Deus, fazendo, as obras dignas de arrependimento. Ele vai pregar ensinando ali e convocando o povo a se arrepender dos seus pecados. E por isso que os judeus lançaram mão de Paulo e procuraram matar a Paulo por ele estar pregando um verdadeiro evangelho, está pregando a verdadeira palavra do Senhor. Mas ele diz que mesmo assim, sendo perseguido, passando por tudo isso, no versículo 22, mas ele diz: Mas alcançando o socorro de Deus,
Então ele entende que é Deus que estava com ele, e ele é o socorro bem presente na hora das aflições, da angústia. E a palavra diz: ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho, tanto a pequenos como grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que deveria acontecer. Então, Paulo, ele continuou com a mesma intensidade, mesmo preso, mesmo acorrentado, mesmo sendo perseguido, mesmo tendo que fugir para um lado e para o outro, Paulo ele não mudou a sua mensagem. Paulo ele permaneceu dando testemunho. Ele dava testemunho de que Cristo deveria vir e padecer, e sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos, e devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Essa era a pregação de Paulo a todos que ele encontrava, seja pobre ou seja rico, seja o rei ali que ele estava diante deles, daqueles que estavam ouvindo. Então Paulo, ele era aquele que tinha essa ousadia, porque o Espírito Santo de Deus era com ele. Então nós observamos que ali naquele tribunal, Paulo fazendo a sua defesa, Festo Agripa vai dizer, né, para ele, ó, muitas letras te fazem delirar, porque Paulo falava de uma forma que, né, aqueles homens sabiam que Paulo ele não tinha motivo para ser preso, né, para tudo aquilo. E o que Paulo estava fazendo, mais que eles não, muitos, não ali recebia o Senhor como seu Salvador, mas aquela palavra tocava eles de uma maneira que ele sabia que não era comum, era algo que vinha de Deus. E eles vão dizer ali, né, Paulo ele vai dizer, muitas letras te fazem delirar, né, e aqui no versículo 25 diz, mas ele disse, não te deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras da verdade, de um sã juízo. Porque o rei diante de quem falo com ousadia sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se faz, não se fez em qualquer canto. E ele diz no versículo 27 para o rei Agripa: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E Paulo disse Paulo: prover a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornasse tais quais sou, exceto estas cadeias. Então Paulo ali, ele vê a oportunidade e o Paulo, ele sabia o que ele queria. E o propósito de Paulo era alcançar, ganhar vidas, almas para o Senhor. Que o Senhor possa também despertar isso em nós, esse desejo de ganhar almas para o Senhor, seja rico ou seja pobre, seja muito ou seja pouco, seja em qualquer lugar, em qualquer oportunidade, como nós estamos tendo agora, de falar do amor do Senhor Jesus. E que nós possamos aproveitar essas oportunidades para falar de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, de testemunhar o quanto o Senhor ele nos tirou lá das trevas para a maravilhosa luz, de testemunhar o nosso encontro com o Senhor Jesus. E Festo vai dizer, Agripa, melhor dizendo, ele vai dizer: este homem nada fez digno de morte ou de prisão. E Paulo, assim, Agripa, ele disse ali a Festo: bem podia soltar este homem, se não houvesse apelado para César. Então agora nós vamos ver que Paulo ele faz essa defesa, aqueles homens não vê nada que viesse, né, prender, mas Paulo ele tinha apelado, nós falamos anteriormente, para ser ouvido por César em Roma. E é nessa oportunidade que Paulo ele vai navegar até a Itália para poder ali encontrar e ser ouvido ali em Roma, e também sabendo ele que era mais uma oportunidade de falar do Senhor Jesus, de falar daquilo que ele
da experiência que ele viveu, daquilo que o Senhor realmente revelou e o Espírito Santo estava revelando a Paulo. Então, que nesse dia você também seja um Paulo, que vai ter a oportunidade de falar, tanto para pobre quanto para rico, quanto para poucas pessoas ou para muitas pessoas. Mas que você seja uma ferramenta, que você também ouça essa palavra e entenda a importância, né, de ser alcançado, de entregar a sua vida a Jesus e de viver realmente esse evangelho, e estar cada dia fazendo com que o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida. Que Deus te abençoe nesse dia. Fique com essa palavra.